Oi, eu sou o Felipe e a série do momento é Ruptura. Se você já assistiu, sabe como o enredo é uma droga, metaforicamente, porque você vicia e depois de cada episódio fica por horas brisando sobre teorias, significado de cada coisa e tentando prever revelações futuras. Você sabia que a introdução revela todos os elementos da temporada, tipo essa caneca que você achou que eram clipes de papel, mas na verdade são os instrumentos que, enfim, aí ó, já começou. Mas também é uma droga, literalmente, porque o uso de drogas se tornou um tema central a partir da segunda temporada. Só que aí já é spoiler demais. Se você assistiu até a segunda temporada da série, que acabou na última semana, pode ficar tranquilo. Mas se você não assistiu nada ou não assistiu a segunda temporada, pode ficar tranquilo também. Esse vídeo vai ter spoiler só lá no final, onde eu vou discutir justamente a droga da série e o que eu acredito ser o maior segredo de Kieran e os verdadeiros objetivos da Lumon. Mas o vídeo não é sobre isso mesmo, é sobre a filosofia da série. Eu quero discutir umas ideias que me vieram durante um estudo. Eu acho que eu entendi uma das maiores fontes de inspiração para os roteiristas e isso me deixou ainda mais fascinado. Quando tiver spoiler lá no final, eu vou deixar bem avisado para você parar o vídeo se quiser, beleza? Por enquanto, começamos do começo. Ruptura é uma ficção científica da Apple TV Plus que explora uma distopia corporativa, ambientada majoritariamente em um prédio branco e claustrofóbico das indústrias Lumon, uma empresa farmacêutica ou da área de tecnologia. Nem no próprio universo da série o público sabe direito. A série apresenta personagens submetidos a uma cirurgia conhecida como ruptura, que separa todas as suas memórias pessoais das profissionais fisicamente. Você entra num elevador e sua memória para de ser acessada e dá início a um novo grupo de memórias que são acessadas dentro do escritório onde você trabalha. E da mesma forma, ao final do expediente, suas memórias do trabalho nunca saem do trabalho. Como nós somos o resultado presente da construção das nossas memórias, isso cria dois eus distintos: o interno, a versão do indivíduo que existe apenas no ambiente de trabalho, e o externo, que vive uma vida normal fora das dependências da empresa. Cada um desses eus não tem lembranças ou consequência das experiências vividas pelo outro, gerando questões éticas e existenciais bem profundas. Eu diria que é a melhor exploração da consciência numa obra audiovisual na história. Assim, é meio complicado de entender até assistindo a série, mas basicamente no mesmo corpo existe um você que chega no trabalho, entra no elevador e sai do elevador e vai pra casa sem nunca experimentar o trabalho. Enquanto isso, tem um outro você no escritório que dá o horário de ir embora, entra no elevador e ele volta pro trabalho eternamente. Se você me acompanha há algum tempo, eu não vou precisar explicar que essa virou a minha série favorita top 1 de todos os tempos. Cada episódio debate e se aprofunda nos temas que eu mais amo: consciência, memória, identidade, livre-arbítrio, alienação no trabalho, autoritarismo, dilemas éticos e agora, a existência de Deus e a salvação. E droga também, que eu gosto de tudo isso. Enquanto eu escrevi um roteiro que vai sair na semana que vem sobre soteriologia, ou seja, a doutrina religiosa sobre salvação e como diferentes tradições encaram o ato de ser salvo do mundo material, eu voltei aos meus estudos do filósofo e teólogo dinamarquês Søren Kierkegaard. E se você assistiu a série, já deve ter percebido onde eu quero chegar. A sua visão existencialista sobre sofrimento, identidade e fé parecia estranhamente próxima do universo de Ruptura. A inspiração me pareceu clara de primeira, especialmente quando eu percebi que o nome do fundador das indústrias Lumon, Kieran, é bastante parecido com Søren Kierkegaard. Curiosamente, o nome Søren tem origem dinamarquesa e deriva do latim severinus, que vem de severus, ou seja, severo, rígido. Você entendeu? Severinus, o que faz eco direto ao título e tema da série Ruptura. Mas essa coincidência boba deve ficar mais interessante daqui a pouco, pera aí. Basicamente, o ponto que eu quero defender aqui é que o culto em torno de Kieran e sua empresa pode ser interpretado como uma sátira ao cristianismo moderno, onde grandes igrejas viraram grandes empresas. Aqui o oposto acontece: uma grande empresa virou, na verdade, uma grande igreja. Quando essa conexão fonética entre o Kieran e o Kierkegaard foi feita, o meu cérebro, talvez o meu interno, me mandou diretamente pro piloto, o primeiro episódio da série, e as conexões filosóficas não pararam de aparecer. O primeiro episódio de Ruptura se chama Good News About Hell. E essa frase, boas notícias sobre o inferno, é intrigante. A primeira referência óbvia veio de uma fala no episódio. A personagem Harmony Cobbel, chefe do andar de Ruptura, cita a sua mãe dizendo: "A minha mãe era ateia e ela costumava dizer que há boas e más notícias sobre o inferno. A boa notícia é que o inferno é apenas o produto da imaginação mórbida dos humanos. A má notícia é que qualquer coisa que os humanos possam imaginar
geralmente eles podem criar. E aqui há 3 camadas interpretativas. Primeiramente, no sentido literal expresso pela personagem, como eu citei. Em segundo lugar, uma referência direta à personagem Helena, apelidada de Ellie, que carrega consigo uma dualidade que você vai precisar assistir a série para entender. De fato, há boas e mais notícias sobre ela. Mas a terceira, pra mim, é a melhor. E eu posso estar enganado, mas eu não vi ninguém falando sobre isso. O nome do episódio é possivelmente uma referência a um livro do Kierkegaard que ajuda a entender pra onde a série tá indo. Em grego, boas notícias são chamadas de Evangelion. Sim, o mesmo evangelho dos apóstolos da Bíblia. E o tal livro que eu tava lendo era Discursos Edificantes em Diversos Espíritos, que é composto por 3 partes. Pureza do coração é querer uma coisa, que explica como o coração humano é disputado por 2 vontades, o bem material versus a verdade imaterial. Mas a pureza se define em querer uma única coisa. E no final, ele acaba explicando por que essa uma coisa seria Deus. Ele chega a dizer que aquele que cede à dupla visão, não resolvendo o dilema, acaba tendo nada. Já tá pegando o tema de ruptura aparecendo? A segunda parte é o que aprendemos com os lírios do campo e das aves do céu, onde compara humanos a outras criaturas que vivem em simplicidade sem acumular bens. É basicamente uma pregação, mesmo que ele não admita. E por fim, temos a terceira e última parte que se chama o Evangelho dos Sofrimentos. E foi assim que eu lembrei imediatamente do primeiro episódio, o Evangelho dos Sofrimentos. Boas notícias sobre o inferno. Em O Evangelho dos Sofrimentos, Kierkegaard defende que o sofrimento humano não deve ser visto apenas como uma experiência negativa, mas como essencial para entender plenamente a profundidade da existência. O sofrimento é descrito não apenas como uma cruz a ser carregada passivamente, mas como uma oportunidade ativa de confrontar a vida em toda sua complexidade e descobrir uma autenticidade que não pode ser alcançada de outra maneira. Só sofre quem é vivo, e quem é vivo procura a verdade. Experimentar apenas as benesses que a vida dá é viver uma vida pela metade. Da mesma forma, em Ruptura, os personagens internos vivem com essa constante luta com a sua ausência de lembranças e identidade própria, semelhante à luta descrita por Kierkegaard em relação à divisão interna do eu. E justamente eles são os que encontram motivo para lutar, se rebelar, investigar. Parece meio óbvio falando assim, mas os internos são os verdadeiros protagonistas. Não apenas da série, mas do eu. Em contrapartida, os externos vivem na superficialidade confortável proporcionada pela ignorância autoimposta, evitando as questões existenciais mais profundas e os próprios traumas. Outro ponto extremamente importante para a série. Kierkegaard alerta explicitamente sobre o perigo da alienação e da massificação, criticando a desumanização causada pelo mundo moderno. Apesar de as ideias que definem o capitalismo de forma acadêmica ainda não estarem bem desenvolvidas na sua época, o Marx mesmo ainda construía as suas ideias sobre socialismo, ele fala muito sobre os perigos da despersonalização que a busca por eficiência e produtividade causava. Para ele, a singularidade do indivíduo era de maior valor do que o superficial. Em A Doença Mortal, ou O Desespero Humano em algumas traduções aqui do Brasil, ele escreve que o verdadeiro eu, que ele vai entender por espírito, mas você pode entender como consciência, é a relação do eu consigo mesmo. A essência humana não é A ou B, corpo ou mente, mas a relação da mente a respeito de si mesma. E o desespero nasce quando você nega ser o eu que você é, como diz o nome do último episódio da primeira temporada, mas eu prometi que não ia dar mais spoiler. E em Ruptura, essa crítica da massificação como instrumento de fuga do eu é evidente. Os trabalhadores das indústrias Lumon são reduzidos a meras engrenagens sem identidade ou propósito além do desempenho mecânico e repetitivo das suas funções, o que cria um ambiente onde a verdadeira humanidade é eclipsada pela rotina, reforçando a tese kierkegaardiana de que somente enfrentando diretamente o sofrimento e a angústia podemos alcançar a autenticidade existencial e, por consequência, encontrar Deus. Ainda que dentro de uma empresa, Deus seja o fundador. Muitos personagens aceitam a ruptura pela promessa de conforto e simplicidade que a tecnologia oferece. No decorrer dos episódios, vamos juntando as peças e descobrindo mais, porém, todos eles estão fugindo de si mesmos. Isso é óbvio desde o início, e o episódio final da segunda temporada deixa isso muito claro. É apenas quando os internos começam a confrontar essa realidade sofrida que os externos também passam a ser desafiados em sua passividade, levando a um conflito inevitável entre as duas versões do mesmo indivíduo. E a salvação talvez seja aceitar a relação entre seus dois eus.
a reintegração. O conceito kierkegaardiano de salvação não é passivo, exigindo a decisão ativa e consciente em aceitar e confrontar o sofrimento para encontrar a verdade autêntica. Justamente essa coisa de salvação vai se repetir tematicamente em Ruptura e seus simbolismos. E aqui eu vou dar um mini spoiler. Não é nada que estrague a experiência, mas eu preciso comentar sobre o passado de um personagem secundário que descobrimos nessa segunda temporada. Tem um certo funcionário da Lumon que mais tarde descobrimos o motivo pelo qual ele aceitou passar pela ruptura. E, basicamente, sendo ele um cristão que trabalha numa empresa autoritária, acreditava que, dividindo sua consciência, estaria também dividindo sua alma em duas partes. Assim, ao se considerar merecedor do inferno, por motivos que ainda não entendemos perfeitamente, ele poderia garantir que, pelo menos parte de si, pudesse ir para o céu. A parte condenada a enfrentar e vencer o sofrimento estéril do trabalho. Essa visão distorcida e simplificada da salvação parece ser o que guia a abordagem da série em relação à soteriologia tradicional. E é aqui que eu oficialmente encerro a parte sem spoilers. Eu não vou contar a série inteira, até porque demoraria horas para fazer isso, mas eu vou precisar comentar algumas revelações importantes que são muito mais legais de descobrir assistindo. Confie em mim, desconfie do caráter de qualquer pessoa que não gostar de Ruptura. Se não assistiu, para por aqui e vai lá assistir. Mas voltando ao vídeo, e agora com spoilers. Recentemente, Ruptura revelou um detalhe muito intrigante: o papel central do éter para a tecnologia da ruptura. Harmony Cobbell inventou originalmente o chip de ruptura, posteriormente roubado por Jaime Egan, um descendente de Kia. Só que antes dessa tecnologia avançada, Kia Egan já realizava uma versão rudimentar da ruptura usando o éter como anestésico para os seus trabalhadores. A história do empresário drogando seus funcionários para aumentar os lucros foi mitificada nos registros da empresa. A versão que eles contam é de que um irmão gêmeo de Kia, chamado Dieter, o convenceu a abandonar a família e ir viver na floresta. Após Dieter cometer o terrível pecado de espalhar a sua semente no solo, Deus o puniu arrancando seu olho esquerdo e fazendo seu escalpo cair. Apavorado pela visão horrível do irmão, ele procurou a Cachoeira da Aflição para abafar os gritos, e lá encontrou a Aflição, que descreveu como uma noiva cadáver com a metade do tamanho de uma mulher adulta. Ou seja, na verdade, o Kirigan era só um drogado de merda que bateu preta e teve uma bad trip tão forte que acabou surtando, e potencialmente era um pedófilo que matou sua esposa menor de idade. Só que essa obsessão do Kirigan com menininhas vai ter que ficar para um provável vídeo futuro se vocês gostarem desse aqui. Mas o ponto é que provavelmente esse irmão gêmeo nunca existiu. Dieter é claramente uma amálgama lexical da droga que ele usava, o éter dietílico. Mas talvez o uso do éter tenha sido aperfeiçoado e outros tipos dele foram usados. O produto químico conhecido como anestésico ideal chama-se éter hexafluoroisopropil, mas é comumente chamado de sevoflurano. Eu vou repetir: sevoflurano. Eu sei que eu posso estar viajando nessa relação dos nomes, mas se liga, o sevoflurano geralmente não é utilizado em adultos porque eles podem ser anestesiados por métodos intravenosos, o que é menos arriscado. Então o seu uso é mais comum em crianças. Esse detalhe leva à hipótese extremamente desconfortável de que Kirigan teria começado seus experimentos de ruptura inicialmente drogando crianças que trabalhavam em suas fábricas. O uso prolongado de sevoflurano está associado a efeitos colaterais como agitação, delírios, visões e sintomas semelhantes ao Alzheimer, o que poderia explicar como um empresário pós-guerra civil americana virou um doido líder de seita. Aliás, as crianças são um tema recorrente em Ruptura, simbolizando vulnerabilidade e manipulação. A introdução tá cheio delas e os internos, apesar de adultos, são como crianças na creche. E talvez o caminho de fuga para essas crianças rebeldes seja a água. A água é uma das coisas mais importantes para o cristianismo através do batismo, e as ideias de ruptura e a fluidez líquida da consciência estão salpicadas por toda a obra de Kierkegaard, principalmente por causa daquilo que falei sobre o verdadeiro eu ser a relação e não as coisas que se relacionam. O verdadeiro eu não pode ser computado de forma numérica, como água, que não é um categorial. Fugindo um pouco pela tangente de Kierkegaard, o conceito de categorial vem da filosofia da linguagem e metafísica e se refere a termos que permitem contar e identificar objetos. Exemplo, microfone é um categorial, porque podemos contar 1, 2, 3 microfones, mas a água não é, porque não pode ser contabilizada sem um recipiente ou unidade de medida. Ah, mas eu tenho um copo d'água, 2 garrafas, 3 rios, Felipe. Tenho até um lago na frente do prédio.
ou uma caixa d'água. Sim, e por isso você está enumerando copos, garrafas e elementos geográficos. A água não se permite enumerar, como a consciência. Kierkegaard argumenta que a identidade humana não pode ser rigidamente definida ou contabilizada, pois está sempre em transformação. A consciência, como a água, não pode ser dividida em partes sem perder a sua natureza original. A Luhmann tenta transformar a consciência em algo rígido e separado, interno e externo, mas essa divisão é forçada. Assim como tentar contar a água sem um recipiente. A série questiona se essas duas versões de um mesmo indivíduo são realmente pessoas diferentes ou apenas uma ilusão. Você pode dizer que Gemma tem 25 internos, mas não 25 indivíduos ou 25 eus, porque a essência humana está na relação entre aquilo que constrói a sua identidade. Negar essa relação é negar o verdadeiro eu. A identidade é movimento, é processo, não é algo que se pode encarcerar dentro de um chip. Então, a Harmony Cobbell, trabalhando numa fábrica quando criança, encontrou um bom motivo para dividir a sua consciência para não ter que passar por aquilo. A jovem prodígio cria a ruptura como fuga. O herdeiro rouba a sua criação para criar escravos, enquanto os nossos heróis provavelmente vão usar para criar libertos. Você só encontra Deus, ou o que quer que seja a verdade imaterial absoluta, pra mim, pra você ou pra série, quando pacifica as relações dentro de você. A chave está na água, e a reintegração é o batismo. Esse foi o vídeo de hoje, a gente se vê na próxima. Fui.